Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Julgamentos do caso Kiss começam em março de 2020. Ministério Público e Associação das Vítimas irão recorrer da decisão que estabeleceu 2 datas para os réus serem julgados. A Assembleia aprova a restrição do uso de fogos de artifício com ruído no Rio Grande do Sul. Médico pede demissão. Não é substituído e população tem dificuldade de conseguir atendimento em unidade básica de saúde em Canoas. E no futebol, o Internacional está próximo de anunciar um técnico argentino para comandar o time. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A polêmica do barulho dos fogos de artifício voltou ao plenário da Assembleia Legislativa hoje. Os deputados gaúchos aprovaram 2 projetos de lei que lidam com a questão. Um prevê a redução dos ruídos e outro regulamenta o comércio dos artefatos. Tranquila e dócil, a Mel fica transtornada ao ouvir fogos de artifício. A respiração ofegante, ela quer colo, ela não faz as necessidades dela no lugar certo e tenta fugir, ela vai para a porta e arranha. Esta veterinária explica que a audição dos animais é muito sensível, principalmente a dos cães, e que ruídos fortes podem causar sérios problemas de saúde. Problemas cardíacos acabam tendo paradas cardiorrespiratórias, convulsões, animais que acabam se enforcando ou em fugas mesmo, acabam se machucando. Os deputados gaúchos aprovaram na tarde desta terça-feira 2 projetos de lei que restringem o uso de fogos de artifício aqui no estado. Um deles prevê a redução do barulho e o outro regulamenta o comércio. A proposta de Luciana Genro, do PSOL, proíbe o uso de artefatos com ruídos, mas recebeu uma emenda que permite o limite de 100 decibéis. É a dificuldade de fiscalizar o quanto os fogos estão dentro deste limite de 100 decibéis. Mas quem vai ter que regulamentar a fiscalização é o Poder Executivo. O projeto de Gabriel Souza, do MDB, limita a compra e venda dos produtos pirotécnicos. Somente poderá adquirir esses fogos de artifício as empresas que são especializadas no assunto e que têm o licenciamento do Corpo de Bombeiros apropriado para tanto. A Associação Gaúcha de Pirotecnia diz que não existem fogos de artifício totalmente sem som. Os produtos com ruído de baixa intensidade têm menos efeitos, cores e formas, além de serem bem mais caros. A entidade já pediu que o Exército regulamente a intensidade sonora para cada produto pirotécnico. Se existe uma norma federal que regula fabricação, importação e o comércio, não cabe ao município e ao Estado regulamentar o que o cidadão pode comprar. Em primeiro lugar, parabéns aos 3 que foram ouvidos pela Luciane Coleman. Concordo que não cabe ao município, começando pelo fim, concordo que não cabe ao município e ao Estado regulamentar algo que já tem em nível federal. Mas também parabéns à deputada Luciana Genro, ao deputado Gabriel Souza, que mostraram preocupação com questões que realmente importam para a população. Para pais de crianças com autismo, para pessoas idosas, para crianças pequenas que sofrem com o barulho dos fogos de artifício a cada grande evento realizado. O maior deles sempre é o Réveillon, mas a cada grande evento, pessoas sofrem, como também mostrou a reportagem da Lu, animais sofrem. Então, parabéns pela preocupação da legalidade das vendas. Ficou bem claro na reportagem da Lu ali uma imagem mostrada pelo deputado Gabriel Souza de uma pessoa que perdeu a mão por não saber manusear fogos de artifício. É um perigo manusear fogos de artifício. Infelizmente, a cada Réveillon, para dar esse exemplo que é o mais conhecido, a gente está vendo aí fogos de Réveillon,
A cada Réveillon, o HPS recebe inúmeras pessoas, os outros hospitais também, o Conceição, que são hospitais de referência, inúmeras pessoas feridas gravemente pelo mau manuseio dos fogos de artifício. A lei é boa, só tem que regulamentar ela direito e isso a gente vai ter que acompanhar muito a partir de agora, Luciane Coman. Você esteve na Assembleia, ouviu todos os lados, há uma boa intenção da Assembleia Legislativa, o que eu vejo, Lu, é uma dificuldade, porque afinal de contas, proibido vender fogos mas você, cada Réveillon, a cada grande festa, você sai nas ruas de Porto Alegre e tem gente vendendo nas esquinas, Lu. Pois é, né, Felipe? Já é um comércio que tem uma série de regras e normas e o que a gente vê é isso, né? O vizinho ali da casa do lado da praia jogando algum rojão, o outro vizinho soltando foguete, né? E normalmente, inclusive, são esse tipo de fogos que atormentam mais, né? As famílias, as crianças, porque tá ali na porta de casa, né? Os espetáculos são feitos em locais propícios, seja aqui na orla, seja lá na praia. E aí você vai ao espetáculo sabendo o que vai encontrar. Exatamente. Não, você vai àquele espetáculo sabendo, olha, eu vou lá ver o espetáculo de fogos de artifício, vai ter som, vai ter um barulho mais alto, né? Agora, o problema realmente é esse, é o da vizinhança. E aí que o controle do Estado tem que haver e eu acho bastante complicado. Porque lei já existe e não é cumprida, né? Pois é, Felipe. E mais, né? A proposta da deputada Luciana Genro era para proibir, né, os fogos de ruído de alta intensidade, ou seja, todos os artefatos, esses pirotécnicos, que são muito barulhentos, não estariam dentro aqueles que são mais luminosos, que fazem chiados e tal. Aí entrou essa emenda do deputado Zucco, que estabelece o limite máximo de 100 decibéis. E o que a deputada questiona é: como saber quando está aos 100 decibéis? Como a fiscalização vai detectar isso, né? Não, e aí, de novo, né? O Estado que não consegue ter controle sobre a venda, vai ter controle sobre a altura que estão explodindo esses fogos? Pois Quem é que vai estar ali controlando ali? E mais uma coisa, Felipe, o Sérgio, né, que é da Associação de Pirotecnia e é proprietário aqui de uma das lojas mais antigas de Porto Alegre, mais de 60 anos, essa loja de fogos de artifício, ele levantou que o Exército é o órgão competente para regulamentar todas as regras envolvendo os fogos de artifício. Então, até que ponto essas leis elas vão ter efeito prático, né? Exatamente, né? Agora tem toda uma discussão. Como município e Estado regulamentam uma lei que já existe em nível federal. Pois é. Você volta em instantes. Um caso que chama a atenção do Rio Grande do Sul e do planeta, porque foi notícia em todo o mundo, o caso Kiss. Os réus serão julgados em 2 etapas, em março e abril de 2020, ano que vem, hein? Os 4 acusados irão a julgamento em Santa Maria. Os empresários e sócios da boate, Mauro Hoffman e Elisandro Spor, e os integrantes da banda gurizada fandangueira, Marcelo Santos e Luciano Bonilha. O vocalista da banda gurizada fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e Mauro Hoffman, um dos sócios da Boate Kiss, vão a julgamento no dia 16 de março. O júri do produtor da banda, Luciano Bonilha Leão, e do outro sócio da Kiss, Elisandro Spor, foi marcado para 27 de abril. O juiz da primeira vara criminal de Santa Maria, Ulisses Lousada, diz que dividiu o júri para oportunizar melhor preparo, ter mais tempo para tratar dos fatos e dar mais tranquilidade aos jurados. A Associação das Vítimas é contra a decisão. Santa Maria precisa dar uma resposta para o mundo, questão dessa tragédia, e essa resposta tem que ser exemplar e esses réus, para isso, têm que ser julgados juntos. A gente tinha consciência que esse ano não ia ser, que ia ser para o ano que vem, mas não desta maneira. O juiz limitou o número de vítimas e testemunhas e atendeu a um pedido dos advogados das vítimas e do defensor de um dos réus para que os jurados entrem no prédio da boate durante o julgamento. Essa é a ideia, mostrar, olha o que essa gurizada passou aqui dentro, ver se eles tinham chance de escapar, o que esses proprietários e músicos criaram e exporam eles ao risco e o que aconteceu. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão do juiz. Os promotores querem que o julgamento aconteça em uma única etapa e não concordam com a limitação no número de testemunhas. O local do julgamento em Santa Maria ainda não foi definido.
Os réus respondem pelo homicídio de 242 pessoas em decorrência do incêndio e mais de 600 tentativas de homicídio. A boate pegou fogo na madrugada de 27 de janeiro de 2013. Eu entendo a intenção do Dr. Ulisses, mas não concordo com ela, porque afinal de contas serão 2 sofrimentos, já que muita gente vai ter que depor 2 vezes. Serão 2 vezes a mesma história sendo contada para aquelas pessoas que lá estavam sofrerem de novo, viverem de novo tudo aquilo que elas se salvaram, lembrando dos 242 que foram mortos, amigos, colegas, pessoas da família. Então, 2 julgamentos, melhor que seja a intenção do Dr. Ulisses nessa situação, não me parece bom para aquelas pessoas que vão reviver a tragédia que foi essa noite na Boate Kiss. E que bom que as pessoas vão poder ir lá para ver em loco o que aconteceu, porque era realmente uma arapuca. Quem conhece a Boate Kiss sabe que não tinha condição daquela lotação, daquela forma, sem nenhuma saída de emergência, sem nada sinalizado. A tragédia estava anunciada e, infelizmente, aconteceu. Lu, você acompanhou esse caso também como repórter várias vezes, né? É uma situação que eu imagino que vai trazer dor para aquelas famílias, 2 julgamentos. Em dobro, né, Felipe? Como você bem disse, é sofrimento em dobro, né? A Santa Maria, eu acho que já revive todo ano em janeiro esse mesmo sofrimento, relembrando a dor da perda aí desses mais de 240, né, jovens, frequentadores, funcionários. E a não responsabilidade de ninguém até agora, né, Felipe? Exato. Até eu estava fazendo uma pesquisa rápida, porque na Romênia, em 2015, eu não sei se você se lembra, teve o caso também de um incêndio lá na boate. O primeiro-ministro pediu renúncia, Felipe. O primeiro-ministro pediu renúncia. E lá, na época, 3 pessoas foram presas, indiciadas por homicídio culposo. Antes daqui, a Argentina, em Buenos Aires, outro incêndio também que ficou, né, muito conhecido. Foram 194 pessoas mortas e naquela vez aqui, no lado, 28 pessoas responsabilizadas, metade foi presa e o prefeito foi destituído, ou seja, ele acabou saindo do cargo. E aqui até agora nada, né? É o mínimo que a gente espera, é uma resposta para a sociedade, para essas famílias, né, Felipe? E justiça lenta, por mais que tenha que se resguardar, claro, todo o processo judicial, mas é uma justiça lenta e isso acaba beneficiando, infelizmente, os infratores, os causadores de tudo isso. E novos casos, né? Porque isso acaba incentivando exatamente que outras pessoas não se preocupem mais tanto com aquelas regras de segurança. E a gente teve a aprovação de uma lei Kiss que depois foi abrandada. Exatamente. É uma situação. Por sinal, segue valendo um lembrete. Confira onde você está. Vai sair à noite, vai se divertir. Os pais saibam onde seus filhos estão, qual é a situação que as casas oferecem, porque, afinal de contas, ainda é em função da falha nesse controle todo do nosso Estado, dos nossos estados, do Estado brasileiro, no caso, ainda tem muita arapuca aí funcionando, aberta, infelizmente. Infelizmente, né? A nossa segurança, a nossa, dos nossos filhos, de todos nós, né? Nós somos responsáveis por isso, né? A gente volta em instantes. Gente, situação da saúde, hein? Em Canoas, uma unidade básica de saúde está há 2 semanas atendendo a população com apenas um médico. O outro profissional, que também trabalhava lá, pediu demissão. Bom, aí é o seguinte, né? O cara pede demissão, ninguém é colocado no lugar. Enquanto segue o impasse, quem paga o preço? A população, é claro, né? É um movimento intenso e muita gente reclamando no posto de unidade básica de saúde do bairro Fátima, em Canoas. Aqui não atendiam, no da mulher também não atendiam. E aí o que eu ia fazer? Seu Elvi veio 3 vezes para conseguir atendimento. Me conseguiram com outro médico daí para fazer esses exames, né? Porque nesse caso, se eu perder o tratamento, é um tratamento muito caríssimo. O bairro foi dividido em 2 áreas. Uma delas está sem médico há 2 semanas. A profissional pediu demissão e é difícil calcular o número de usuários que ficaram sem atendimento. Alguns pacientes têm dúvidas sobre a continuidade dos tratamentos. Tem que ser provisório, pelo menos alguém no lugar dela, né? Para não ficar assim, a pessoa abandonada agora.
Representantes da comunidade dizem que a médica que saiu atendia cerca de 1.500 pessoas por mês e estão preocupados. A população necessita disso aqui, porque procurar a UPA vai sobrecarregar um local que é para urgências e emergências. Gente, a previsão da Prefeitura é de que os atendimentos sejam normalizados dentro de 15 dias, quando outro profissional já selecionado deve começar a atuar no posto. E a gente espera que isso aconteça, porque, afinal de contas, mais 15 dias vão representar um mês sem um médico e isso vai fazer muita falta à população que precisa. Um recado para você. Ficou ainda melhor curtir a Serra do Rio Grande do Sul. Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é na ERS 115 em Gramado, que tem muito movimento, porque, afinal de contas, Gramado, Canela, Nova Petrópolis é muito legal de se ir. Um investimento de 5 milhões de reais. A rodovia agora conta com uma terceira faixa, do quilômetro 25 ao 37, deixando o trânsito mais fluido para quem sobe em direção à serra. Eu já usei, tá maravilhosa, hein? Também foram realizadas melhorias na entrada do bairro Três Pinheiros, em Gramado. O acesso ganhou alargamento de pista, garantindo muito mais segurança aos motoristas que circulam pela rodovia. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e ambulância. EGR, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Novidades sobre o futuro treinador do Internacional? Temos em instantes com a Débora de Oliveira. Ela vai atualizar as últimas informações do Inter. Os dirigentes colorados seguem na Argentina negociando. Um hermano pode ser anunciado a qualquer momento. Daqui a pouco, aqui no Segunda Edição. La hora dele. Já tá treinando seu espanhol, é? Pois é, o negócio é o seguinte, a gente já tem que falar castelhano com o D'Alessandro. Com Cuesta. De vez em quando com o Sarrafiore. Agora vai ser ampliado o espanhol no Beira-Rio? Olha, Felipe, por enquanto é apenas especulação, tá? Eu gosto de falar quando o time confirma, quando o clube oficializa a notícia, mas por enquanto é simplesmente uma tarde de muito burburinho, né? Até porque os dirigentes do Internacional estão na Argentina e isso reforça que o Inter sim está em tratativas com Eduardo Cudê. Você que fala argentino melhor do que eu, né? Bom, ele é o técnico do Racing, está empregado, né? Tem contrato até junho de 2020. O Inter teria feito uma proposta com o dobro do salário que ele recebe na Argentina. Ele ficou bastante seduzido com essa proposta, né? Porque se me ofereceu o dobro, eu tô... Porque tu ganha bem, tu tá cheio de bolso no bolso, não tem problema nenhum, mas se me oferecer o dobro, eu pego o Inter. O dobro do que ele ganha na Argentina, não do que eu ganho. Bom, mas tem um entrave nisso tudo, viu, Felipe? O Inter ofereceu o dobro do salário para a hora e contrato até o final de 2020, só que ele deveria assumir o time agora. Chegaria até o final dessa semana para ser apresentado, conheceria o grupo, né? Na semana que vem teria 5 dias de trabalho, pelo menos, até o jogo do dia 26 contra o Bahia, lá em Salvador. Esse era o desejo do Inter para que ele começasse os trabalhos aqui em Porto Alegre. Porém, aí é que está o entrave, porque ele quer ficar até o final do ano lá no Racing, onde faz uma campanha muito importante. O Racing está tentando virar uma força, né, do futebol argentino. Já está classificado para a Libertadores do ano que vem. E aí é que está, né, o que ainda não fechou e por isso que a negociação ainda não foi oficializada. Porque a proposta do Inter para o Roger e para o Thiago Nunes do Atlético, para o Roger Machado do Bahia e para o Thiago Nunes do Atlético Paranaense era: venham agora. E os dois disseram: não, agora nós não saímos de onde estamos, e aí o Inter foi para um plano C. Exatamente. Agora, o plano C pode vir em janeiro? Aí é que fica a dúvida, né? Aí o Inter vai voltar. Porque a opção número 1 do Inter é Roger Machado. Você esperaria quem?
Roger Para Machado. esperar dos três, você Roger esperaria Machado, quem? que é a opção número 1 de Marcelo Medeiros, Roberto Melo, Rodrigo Caetano. Esse é o entrave nesse momento, né? O Inter não tem uma resposta. Lá na Argentina também está muito forte os burburinhos, né? A direção do Racing diz que ele não vai sair de jeito nenhum e que sequer manifestou para a própria direção do clube argentino esse desejo internacional, mas estão lá 3 dirigentes do Inter, né? Entre eles Roberto Melo, que é o vice de futebol, e o Rodrigo Caetano, que é o executivo de futebol. Ou seja, por enquanto, especulações, mas fortíssimas de um argentino. A única coisa que não é especulação, amanhã tem aniversário de Débora de Oliveira. Parabéns, antecipadamente. Se tu ainda não comprou presente, o shopping fecha às 10, tá? Tá bem. Não vem com desculpinha. Tá bom. Eu falo pra Rede H Farma de farmácias que cuida com o coração. Feliz aniversário. E hoje à noite você não pode perder o filme Contagem Regressiva no Cine Espetacular. O policial Rei, por conta do seu estilo arrojado e arriscado de agir profissionalmente, é suspenso quando um psicopata sequestra uma criança russa e a faz de isca para a polícia. Rei ignora suas punições e dá largada em uma corrida contra o tempo para localizar o paradeiro do garoto. Muita ação nesse baita filme que é inédito e começa às 11h15 da noite. Eu não perderei, espero que você também não. Tchau.